Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 17 de Química. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de funções inorgânicas, especialmente a teoria de Arrhenius, que considera as reações químicas em um meio aquoso, especialmente água. Hoje trabalharemos um novo conteúdo, uma nova função inorgânica. São os sais. Já vimos os ácidos, as bases e as reações de neutralização ácido-base. Essa reação produz sal e água. Vamos verificar a definição de sais. Sais são compostos iônicos que, ao serem adicionados numa solução aquosa, em água, liberam um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Uma coisa importante é que o sal iônico ele pode ser obtido a partir de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, como nós já vimos. Então, nós já temos o conhecimento dessa função inorgânica, o sal. Portanto, a sua composição é entre um metal e um ametal. Essa é a composição de uma substância iônica como o sal. Então, numa reação química com uma neutralização ácido-base, sempre ocorre a lei de conservação das massas de Lavoisier. Ela prediz que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, pois a quantidade de átomos nos reagentes é a mesma após a reação exotérmica na formação dos produtos. Então, como nós vimos na equação química da reação de neutralização ácido-base, nós temos os reagentes e os produtos. Nos reagentes estão o ácido e a base, que vão reagir numa reação isotérmica de liberação de calor para formar os produtos, sal e água. Vamos para a nomenclatura dos sais. Bom, para dar nome aos sais, nós temos que prestar atenção no nome do ânion primeiro. O ânion ele é derivado do ácido. Então, nós colocamos o nome do ânion, que é originado a partir do ácido, mais a preposição de, mais o nome do cátion, que é obtido a partir da base. Certo? Então, o cátion é proveniente da base. E o ânion é do ácido. O ametal do sal ele é proveniente do ácido. O metal do sal é proveniente da base, como nós vamos ver na sequência. Vamos verificar mais reações de neutralização ácido-base para formar sal e água. Nós temos aqui o ácido cianídrico e o hidróxido de cálcio. O ácido cianídrico gasoso, ele é uma substância altamente tóxica e prejudicial à nossa saúde. Quando inalado, ele enche os pulmões de fluido, fazendo com que a pessoa morra por asfixia. É importante a gente salientar que o cheiro desse gás é cheiro de amêndoa. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial como um gás altamente tóxico nas câmaras de gás, né? O ácido prússico ou gás prússico, que é o ácido cianídrico. Então aqui nós temos o ácido cianídrico, que vai reagir com o hidróxido de cálcio sólido. O hidróxido de cálcio é a cal hidratada ou cal apagada. Vamos fazer essa reação. Bom, todos nós sabemos que o ácido em meio aquoso ele vai sofrer ionização, liberando o cátion H+. Como aqui o índice do hidrogênio é 1, então será liberado um H+. O grupo Cn- terá uma carga negativa, um ânion monovalente. Então, uma carga positiva é equilibrada por uma carga negativa. Então, você percebe que há uma igualdade entre as cargas, um equilíbrio eletrostático. Da mesma forma, vamos agora fazer a reação da base.
Toda base em meu aquoso ela sofre dissociação, liberando a hidroxila OH-. Perceba que o índice da hidroxila é 2. Então serão liberados 2 OH-, 2 hidroxilas, 2 cargas negativas. Para equilibrar 2 cargas negativas, eu tenho que ter 2 cargas positivas. Então, temos aqui o cálcio 2+. É um cátion bivalente. Então, está em equilíbrio eletrostático. 2 cargas negativas com 2 cargas positivas. Porém, perceba que para cada íon H+, eu tenho 2 íons OH-. As cargas aí não estão em equilíbrio, já que eu tenho que juntar o hidrônio com a hidroxila para a formação da água. Mas o coeficiente do hidrônio é 1 e o coeficiente da hidroxila é 2. Não há um equilíbrio. Então, para poder ocorrer essa estabilidade química, o que nós temos que fazer? Bom, o primeiro passo é você observar se os coeficientes são diferentes. Como são diferentes, então a quantidade de cargas não está balanceada. Então, nós temos que fazer a reação de neutralização. Para fazer isso, eu tenho que trazer o 1, o coeficiente que está ao lado do hidrônio H+, para cá, à frente da base do hidróxido de cálcio. Aí está. E esse 2 que está aqui na frente da hidroxila, OH-, eu vou trazer cruzado para a frente do ácido cianídrico aqui, como você pode perceber. Agora é só trazê-los para baixo. Então vai descer o 2 e em seguida você desce o 1, como você pode perceber. Agora eu posso fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2H+. 1 vezes 2, 2. 2 OH-. Então, 2H+, com 2 OH-, eu tenho a formação de 2 moléculas de água, 2H2O. Agora vamos ver aqui o grupo do CN- e o Ca2+, o ânion e o cátion, respectivamente. Perceba que no expoente está o NOx, ou a carga de cada um deles. O NOx do grupo CN, carbono e nitrogênio, é um ânion monovalente, ou seja, uma carga negativa, que não dá para equilibrar eletrostaticamente com 2 cargas positivas do íon cálcio, né? Então, para ocorrer o equilíbrio, eu tenho que fazer o cruzamento dos NOx para os respectivos índices de cada um desses grupos, tanto do ânion quanto do cátion. Então, esse 2 que está aqui vai vir para o índice do grupo CN-. Então, o 2 vem para cá. E o 1, que está aqui acompanhando o sinal de menos, ele vem para o índice do cálcio. Tá bom? Então, aí nós temos a chamada neutralização total. Agora eu vou trazer as cargas para cá. Cálcio 2+, está aqui. O índice dele é 1, pois, perceba que esse 1 que estava aqui no NOx, né, na carga do grupo CN, ele veio para o índice do cálcio. Então, a gente não precisa colocar, subentende-se o 1 aqui. E aqui eu tenho o grupo CN2. O grupo CN2, perceba que esse 2 que está aqui no NOx do cálcio, né, ele vai vir para o índice do grupo CN. Perceba, ele veio para cá. Então, eu tenho aqui o grupo do ânion CN2-. Agora vamos fazer o equilíbrio, o balanceamento das cargas. Eu tenho cálcio 2+, CN2-. Vamos verificar. 2 cargas positivas são equilibradas por 2 cargas negativas. 2 vezes menos, 2 menos. 2 menos é equilibrado com 2+. Então se anula. Então aí eu já tenho um equilíbrio eletrostático, né?
duas cargas positivas com duas cargas negativas. E a formação de duas moléculas de água, como nós vimos, né? 2H+, com 2OH-. Forma-se duas moléculas de H2O. Agora, o próximo passo é a gente dar o nome do sal que foi formado, porque o sal, a definição de sal, é um cátion diferente de H+, está aqui, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, aqui eu tenho o metal e desse lado o ametal, né? Vamos dar o nome dele. Para dar o nome, eu vou tirar primeiro aqui as cargas e deixar somente a fórmula iônica. Pronto. Então, aqui está a fórmula iônica do nosso sal. Cálcio e o grupo CN2, né? CaCN2. Como é que vai ser o nome desse sal? Primeira coisa, para dar o nome ao sal, de acordo com a nomenclatura, temos que verificar o nome do ácido. Como era o nome do ácido? Aqui é o ácido cianídrico. A gente sabe que todo ácido terminado em oso, ele vai gerar um ânion terminado em ito. E o ácido que termina em ico, ele vai gerar um ânion terminado em ato. Se o ácido for hidrácido, terminar em hídrico, se esse ácido não conter oxigênio, ele é um hidrácido. Então, todo ácido terminado em hídrico, ele vai gerar um ânion terminado em eto. Se aqui eu tenho o ácido cianídrico, então ele vai gerar um ânion cianeto. Então, aqui está o ânion cianeto, que é composto a partir do carbono e do nitrogênio. Então, aqui eu tenho esse grupo Cn- como sendo o ânion cianeto. Então, é cianeto mais o nome do metal. O metal que está ligado ao ânion é o cálcio. Então, o nome desse sal formado é cianeto de cálcio, certo? Cianeto de cálcio. Aqui eu tenho esse símbolo da caveira com ossos cruzados, porque isso indica que esse gás é altamente venenoso, é altamente tóxico, tá certo? Vamos para a próxima substância. Eu tenho a reação de neutralização entre o ácido nitroso e o hidróxido de sódio. O ácido nitroso terminou em oso, então ele é um ácido que tem uma quantidade menor de oxigênio, pois o ácido nítrico é HNO3, ácido nítrico, HNO3. Se eu retiro um oxigênio, fica HNO2, então a terminação dele vai mudar, vai para oso, então vai ser ácido nitroso. Então aqui eu tenho a fórmula do ácido nitroso aquoso, HNO2, que vai reagir com a soda cáustica, NaOH sólida, né? O hidróxido de sódio. Nessa reação eu vou ter a liberação de calor, uma reação exotérmica, e a formação, né, dos íons, né, a partir da ionização do ácido. Então eu tenho a liberação do cátion H+, o ácido nitroso vai sofrer ionização e vai liberar no meio o hidrônio H+, o cátion H+. Como o índice do hidrogênio aqui é 1, então serão liberados 1H+. Como liberou uma carga positiva, então vai ficar uma carga negativa. Vai ser do grupo NO2, que terá um ânion monovalente, como você percebe, né? Uma carga positiva é equilibrada por uma carga negativa. Então, aqui eu tenho a ionização e a formação do ânion NO2-. NO2-. O mesmo processo vamos fazer agora para a base. A base em meio aquoso sofre dissociação e libera no meio a hidroxila OH-. Como o índice da soda cáustica aqui é 1, então serão liberados uma hidroxila apenas, um OH-. Se liberou uma carga negativa, automaticamente vai ficar uma carga positiva. Então, o sódio será um cátion monovalente, pois eu tenho uma carga positiva sendo equilibrada por uma carga negativa.
cada hidroxila vai deixar um cátion monovalente. Nesse caso aqui, o sódio Na+. Agora nós vamos fazer a chamada neutralização total. Perceba que os coeficientes, tanto do hidrônio quanto da hidroxila, estão em equilíbrio. Ou seja, cada hidrônio vai ser equilibrado por cada hidroxila. Nesse caso, o íon H+, vai consumir o ânion OH-. Então aí eu já tenho um equilíbrio. Não precisa fazer balanceamento, pois os coeficientes aqui são iguais. 1 e 1. Para cada hidrônio eu tenho uma hidroxila. Então já está em equilíbrio, não precisa fazer nada. Agora para cá, para o grupo ametal e o metal, eu vou só juntar, pois as cargas estão em equilíbrio. Eu tenho uma carga positiva sendo equilibrada por uma carga negativa. Não precisa fazer aquele cruzamento dos NOx para os respectivos índices, tá certo? Então é só você acrescentar. Primeiro, na formação do sal, você vai colocar o cátion. Então coloca aqui Na+. Em seguida você coloca NO2-, tá certo? Na+, NO2-. Então eu tenho uma carga positiva sendo equilibrada com uma carga negativa. Está aqui o nosso sal formado. Quantas moléculas de água vão ser formadas? Perceba que eu tenho um H+, que vai se juntar com um OH-. Eu tenho a formação de uma molécula de água, um H2O. Então, vamos dar o nome desse sal formado. Vamos retirar as cargas e nós teremos NaNO2. Esse é o sal formado. Aqui nós temos o metal à esquerda e na direita nós temos o NO2-. Vamos dar o nome desse sal formado. Bom, era ácido nitroso. O ácido terminou em oso, ele vai gerar um ânion terminado em ito. O oso vai para o ito. Então, era ácido nitroso. Ácido nitroso vai gerar o ânion nitrito. Terminou em oso, gera um ânion terminado em ito. Então, NO2- é o ânion nitrito. Eu tenho aqui o nitrito. Nitrito mais o nome do metal. O metal aqui é o sódio. Então, nitrito de sódio. Esse é o sal formado a partir dessa reação. Nitrito de sódio. Tá certo? Vamos para a próxima substância. Agora eu tenho ácido perclórico que vai reagir com hidróxido de potássio. Eu tenho HClO4 aquoso, ácido perclórico, que vai reagir com KOH, hidróxido de potássio sólido. O ácido clórico, a fórmula dele é HClO3. Percebeu como terminou em ico? Ácido clórico. Esse ácido aqui, ele tem um oxigênio a mais. Se ele tem um oxigênio a mais, ele vai ganhar um prefixo. Esse prefixo recebe o nome per. Então, vai ser ácido perclórico, pois ele tem um oxigênio a mais que o ácido clórico. Então, ele recebe o prefixo per, ácido perclórico, que vai reagir com hidróxido de potássio. Vamos verificar essa reação. Todo ácido sofre ionização, liberando o cátion H+. Aqui vai ser liberado um cátion H+, e vai ser equilibrado pelo grupo ClO4. Se sair uma carga positiva, vai ficar uma carga negativa. Então, um H+ é equilibrado por um ClO4-. Uma carga positiva é equilibrado por uma carga negativa. Certo? Então, aqui já está em equilíbrio eletrostático. Uma carga positiva com uma carga negativa para este grupo ClO4. Vamos agora verificar a base. A base é hidróxido de potássio. Toda base sofre dissociação em meio aquoso, libera a hidroxila OH-. Como o índice dessa base aqui é 1, então serão liberados
apenas uma hidroxila. Se liberou uma hidroxila, qual vai ser a carga do potássio? Esse íon será K+, um cátion monovalente. Cada hidroxila deixou uma carga positiva. Então, uma carga negativa é equilibrada por uma carga positiva. Perceba que aqui também já está em equilíbrio eletrostático, né? Agora vamos fazer a neutralização. Perceba que não precisa fazer balanceamento, pois cada hidrônio vai ser neutralizado por cada hidroxila. Cada hidrônio, cada cátion H+, vai ser consumido por uma hidroxila OH-. Então já tem um equilíbrio, né? Os coeficientes estão em equilíbrio, 1 e 1. Então eu tenho a formação de uma molécula de água, como você pode perceber, 1H2O. Agora vamos escrever o sal. O sal será escrito dessa forma. Primeiro eu coloco o metal, depois o grupo ametal. O metal aqui é o cátion K+, que vai estar junto do ânion ClO4-. Coloca aqui, ó, ClO4-. Então, já está em equilíbrio as cargas, né? Uma positiva é equilibrado por uma carga negativa. Vou retirar as cargas e verificar o nome desse sal. O sal formado será KClO4. KClO4. Tá bom? Vamos verificar o nome desse sal formado. Primeiro, para dar o nome do sal, é preciso olhar para o ácido. Era ácido perclórico. Ácido perclórico. Todo ácido terminado em ico vai gerar um ânion terminado em ato. O ico vai para o ato. Então, ácido perclórico. Então, o nome desse ânion ClO4- é o perclorato. Perclorato. Perclorato mais o nome do metal. Perclorato de potássio. Esse é o sal formado, ok? Perclorato de potássio. Vamos para a penúltima reação química. Eu vou ter o ácido clorídrico, um hidrácido, reagindo com hidróxido férrico, hidróxido de ferro 3. Perceba, eu tenho o ácido clorídrico aquoso, que vai reagir com hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, sólido. Então, nessa reação, nós sabemos que todo ácido sofre ionização, libera no meio o cátion H+. Um cátion H+ será liberado. Então, cada cátion H+ liberado vai ser equilibrado por um ânion. Como aqui eu tenho uma carga positiva que saiu, vai ficar uma carga negativa. O cloro menos Cl menos. Esse aqui é o ânion formado, certo? Cl menos. Vamos fazer agora o mesmo processo para o ferro. Eu tenho o hidróxido de ferro 3. Ele vai sofrer dissociação, liberar no meio a hidroxila, OH-. Quantos OH-? Quantas hidroxilas serão liberadas no meio? Repare no índice. O índice aqui é 3. Então serão liberadas 3 hidroxilas, 3 OH-. Então, se saíram 3 cargas negativas, vai ficar 3 cargas positivas, né? Perceba que o ferro tem NOx 3+, pois tenho 3 cargas negativas, 3 hidroxilas, que serão equilibradas por 3 cargas positivas, Fe3+. Porém, a gente tem que fazer o balanceamento, a neutralização total. Para fazer isso, eu tenho que partir para o balanceamento. Esse número 1, o índice que está ao lado do hidrônio H+, ele vem para cá, cruzado, ó, na frente do ferro. Eu trago ele para cá, né? Na frente da base do hidróxido de ferro 3. Da mesma forma, eu faço para o índice que está ao lado da hidroxila, OH-. O índice aqui é 3. Esse 3 eu trago cruzado para a frente do ácido clorídrico. Olha como você percebe. Trago para cá. Pronto, já estou fazendo o balanceamento. Agora eu vou trazer para baixo. O 3 vai descer e o 1 também vai descer.
como você pode perceber. Agora nós vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 3H+, e 3OH-. 3H+ com 3OH-, eu tenho a formação de 3H2O, 3 moléculas de água. Agora nós vamos fazer a neutralização para o ânion e para o cátion, para a gente fazer a molécula iônica e a formação do sal. Perceba que para cada carga negativa, eu tenho 3 cargas positivas. Não está em equilíbrio eletrostático. Para ocorrer o equilíbrio eletrostático, o NOx de cada íon vai vir para o índice, certo? Dos respectivos elementos. Então, esse 3 que está aqui no NOx do ferro, ele vai descer para o índice do cloro menos, do íon Cl-. Da mesma forma, eu trago o 1 que está aqui no NOx do ânion Cl- para o índice do cátion Fe3+. Então faço cruzado. Agora eu vou anotar o sal. Primeiro eu coloco o metal Fe3+, certo? O índice aqui é 1, então subentende-se o 1. Não precisa colocar o 1. Fe3+. E agora eu coloco o ânion Cl3-, pois esse 3 que estava aqui do NOx, né, no expoente, ele veio para baixo, para o índice do cloro. Como você pode perceber, olha, aqui o 3. Agora eu posso ter um equilíbrio eletrostático. 3 cargas positivas são equilibradas com 3 cargas negativas, né? E agora eu tenho a formação de 3H2O, como a gente já verificou antes. 3H+ com 3OH- tem uma formação de 3 moléculas de água, 3H2O. Vamos dar o nome desses reagentes, né? Aqui eu tenho o sal e aqui eu tenho a água. Vamos retirar as cargas, certo? Tanto do metal quanto do ametal. E na sequência dar o nome desse sal, certo? FeCl3. Ácido terminado em hídrico gera o ânion terminado em eto. Ácido clorídrico, então vai gerar o ânion cloreto. Então aqui está, ó, o ânion cloreto. Cloreto de quê? Cloreto de ferro 3. Esse é o sal formado. Cloreto de ferro 3, pois a base é uma base trivalente, que é o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico. Como era hidróxido férrico, então esse sal também pode ser chamado de cloreto férrico, pois foi derivado tanto do ácido clorídrico quanto do hidróxido férrico. Agora nós vamos para a nossa última análise. É o mesmo processo, só que ao invés de termos o hidróxido de ferro 3, vamos ter o hidróxido de ferro 2. Tá bom? Então eu tenho o ácido clorídrico, HCl aquoso, que vai reagir com o hidróxido ferroso. Então aqui eu tenho o hidróxido de ferro 2 e a terminação é oso, pois eu tenho apenas 2 hidroxilas. Diminuiu o número de hidroxilas de 3 para 2. Se diminuiu para 2, então a terminação vai mudar. A base vai se chamar hidróxido ferroso e não hidróxido férrico, pois eu tenho FeOH2. Essa é a base. Então, vamos fazer essa reação. Vai ser liberado um cátion H+, um ânion Cl-, a partir dessa ionização. E agora eu vou ter a dissociação da base. A base vai sofrer dissociação, né? Então eu tenho a liberação de 2 hidroxilas, já que o índice aqui é 2, né? 2OH-, 2OH-. Então, cada carga negativa vai deixar uma carga positiva, obviamente. Então, se saíram 2 cargas negativas, vão ficar 2 cargas positivas. Então, 2OH- vão ser equilibrados por um íon Fe2+. 2 cargas negativas é equilibrado por 2 cargas positivas. Como você percebe, essa
essa equação não está balanceada. Para balancear, eu tenho que fazer o seguinte, já que eu tenho um H+, e 2 OH-, né? Nem todo hidrônio, nem todo H+, vai consumir toda a hidroxila, todo OH-. Para haver esse balanceamento, eu tenho que fazer o cruzamento de cada coeficiente. Esse 1 que está ao lado do H+, ele vem para cá, na frente da base do hidróxido de ferro 2. Eu trago ele para cá. Da mesma forma, eu trago esse 2 que está aqui na frente da hidroxila para aqui, à frente do ácido clorídrico, HCl. Agora eu vou descer cada um deles. Ó. O 2 vai descer e o 1 vai descer. E eu faço a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2H+. 1 vezes 2, 2. 2OH-. Aí eu já tenho a formação de 2H2O, 2 moléculas de água. Da mesma forma eu vou fazer agora para as cargas, neutralizar essas cargas. Eu tenho uma carga negativa para 2 cargas positivas. Não está em equilíbrio eletrostático. Então, vou trazer esse 2 para o índice do ânion Cl- e vou trazer o 1 que está no NOx do cloro para o índice do ferro 2+. Então, vou colocar aqui a fórmula do sal, Fe2+, Cl2-. Perceba que para cada carga positiva eu tenho uma carga negativa. Então eu tenho 2 cargas positivas sendo equilibradas com 2 cargas negativas. Fe2+ e Cl2- mais H2O. Certo? Então tem a formação de 2 moléculas de água, como nós verificamos. Agora vamos dar o nome desse sal. Fe2+, Cl2-, já que eu tenho um equilíbrio das cargas. O nome desse sal será o cloreto de ferro 2, pois ele derivou do ácido clorídrico, que gera o ânion cloreto, e do hidróxido de ferro 2, por isso é cloreto de ferro 2. Como era hidróxido ferroso, então esse sal formado também pode se chamar cloreto ferroso, tá certo? Esse é o cloreto ferroso. Bom, pessoal, a aula de hoje foi só para verificarmos o conteúdo inicial sobre sais e fizemos algumas reações de neutralização ácido-base. Na próxima aula faremos a continuação desse assunto sobre sais. Até lá, um abraço a todos.